Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso encontro. É o primeiro encontro pós-simpósio, né? Nós fizemos aí no final de abril o 4º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Foi um sucesso. Tivemos aí 55 palestrantes, 18 vieram de outros estados, Rio, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, enfim, teve aí um grupo muito bom, uma qualidade de alto nível. O professor José Salib Neto fez o encerramento, a abertura foi com Gonzalo Vecina. No final nós tivemos aí Pietro Leal, que veio da Bahia, dar uma palhinha pra gente sobre a história dele, né, na música. Então foi muito bacana. E a ideia agora é a gente fazer aí o pós-simpósio. A gente está aqui, vamos estar convidando alguns dos palestrantes, vamos estar intercalando aí aqueles que tiverem oportunidade de estar aqui compartilhando o que foi tratado no nosso simpósio e trazendo mais algumas informações, a atualidade, atualizando os assuntos. Enfim, essa vai ser a nossa pegada, essa vai ser a motivação, pelo menos durante algum tempo, dos nossos encontros. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu passei a admirar, um jovem, mas que traz uma experiência, já tem uma trajetória brilhante de nível internacional. Isso que é muito bacana. Eu vou fazer aqui uma leitura, tentar simplificar, dar uma resumida do currículo dele, para vocês terem uma ideia de qual é, né, esse personagem que está aqui conosco. Ele é comunicólogo, gestor de qualidade, professor e pesquisador, atuando desde 2009 na área da saúde, embaixador das Américas e membro da Federação Internacional de Hospitais. Né? É doutor em comunicação e sociabilidade, com pós-doutorado em informação e comunicação da Universidade de Barcelona, e comunicação e cultura na UFRJ, mestre em comunicação, especialista em gestão de projetos, Black Belt em Lean Six Sigma, graduado em publicidade e propaganda, gestão de marketing, autor do livro Gestão da Comunicação Hospitalar, traduzido para a versão internacional Management of Hospital Communication, coordenador científico do Manual do Gestor Hospitalar, volumes 1, 2, 3 e 4 da Federação Brasileira dos Hospitais, em português e inglês, e organizador da obra Estratégias para a Acreditação dos Serviços de Saúde, professor da Organização de Acreditação, Nacional de Acreditação, a ONA, editor assistente da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, membro do Núcleo de Estudos de Comunicação, História e Saúde, pesquisador convidado da CITEI, Centro de Investigação em Tecnologias e Estudos Intermédia, na linha de Comunicação e Saúde da Universidade de Maia, Portugal, jovem líder executivo da saúde, selecionado em 2001 pela International Hospital Federation. Esse é o nosso amigo Antônio Cirino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Renato. Para mim é uma honra participar aqui com você, participar desse podcast maravilhoso que traz aí discussões essenciais para o nosso dia a dia no setor saúde. Parabenizar por todo o conteúdo que vocês vêm compartilhando nesse podcast. Eu acredito que construir conteúdo é um dos propósitos, é uma das formas que a gente tem de tornar cada vez mais a saúde algo compartilhado, algo que seja possível e acessível para todos. Então, muito obrigado e também parabenizar pelo simpósio. Simpósio aí que foi um evento maravilhoso, tive a honra de estar com profissionais renomados ao lado de mim na mesa que eu participei e também assistindo a toda a programação. Então, parabéns. Foi um evento muito bem organizado e estruturado para nós. Oh, muito bem. E como é que foi essa sua participação? Quem estava com você na mesa? Eu lembro, mas é bom você trazer aqui, recordar aquele momento e compartilhar aqui com o nosso público quem foi, como é que foi a comunicação,
como é a integração com esse grupo, qual foi o tema que você conduziu. Fala um pouco aí daquele momento. Perfeito. Nossa mesa, né, ela teve o foco ali discutir cenários, perspectivas e possibilidades com relação à qualidade e segurança do paciente no âmbito nacional e trazendo aí também modelos e possibilidades em nível internacional. Nossa moderadora foi a doutora Sheila Paiva, que foi uma, assim, muito bacana aprender com ela também, a moderação, que ela fez uma moderação brilhante, né? incrível, teve ali pontos essenciais e conseguiu conduzir muito bem primeiro orquestrando a todos nós com as temáticas e trazendo o que seria essencial discutir e depois também durante a própria execução. Então, planejamento e execução, a doutora Sheila Paiva foi brilhante. E é importante você ter... você vai moderar uma mesa. É muito importante. Quando você tem um bom moderador, você consegue puxar, né, a discussão, fazer aquela moderação. Isso acaba contribuindo muito para o sucesso da mesa. Exato. Isso aí. Uma boa mesa depende de um bom moderador, moderadora, e a doutora Sheila cumpriu muito bem esse papel, superando também as expectativas. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre o simpósio, mas eu queria que você falasse um pouco da sua história, da sua trajetória, porque as pessoas veem, né, na imprensa, que agora você abre o computador, acessa a internet, é Cirino para cá, Cirino para lá, envolvido em várias, já vista seu currículo aí, envolvido em várias atividades, mas você não nasceu pronto. Você tem uma história que certamente não foi fácil chegar onde chegou, porque as pessoas veem, porque está assim, porque é formado, é doutor, é pós-doutorado, mas e aí? Para se chegar até esse ponto, fala um pouco da sua história, puxando pela sua memória lá de trás, até você chegar a esse ponto. Compartilha conosco aí essa sua trajetória. Sim. Acho que é bom até para incentivar as pessoas, né? Que não é fácil, mas a gente consegue. Exatamente, doutor. Eu tenho lembrança desde a adolescência, 14, 15 anos, já ter o desejo de desenvolver mais habilidades para que eu pudesse ter mais oportunidades. Então, mesmo desde a escola, eu lembro de ter fundado ali o primeiro jornalzinho da escola que eu estava e foi uma ótima experiência, porque ali eu aprendi muitas coisas e estruturar esse jornalzinho que era ali, diagramando com Word mesmo, a época no computador, a época do Windows 98, depois do XP ainda. E esse jornalzinho Você depois... está falando isso? Eu sou da época daqueles cartões, sabe? Que você passava os cartões naquela máquina Audit 5, a folha de pagamento, como funcionava, você mantinha uns 20 cartões. Que é o bater o ponto, né? Não, para processar uma folha de pagamento, você passava aqueles cartões, alguns eram cartões magnéticos. Olha e outros só. eram alguns cartões furados. Não, isso Depois é veio ótimo. o computador, mas o computador, tu pensa que era esse processador? Não, era mais uma máquina de calcular sofisticada, mas continua isso. Sim, e aí pensando nisso, né? Desde essa época tentando usar a tecnologia da melhor forma possível para entregar uma comunicação adequada. E isso eu lembro que foi na 6ª série, meu primeiro jornalzinho que eu tentei estruturar ali na escola. E aí, depois aprofundando um pouquinho mais aprendizados, o primeiro site que eu fiz na 8ª série, para um trabalho... 8ª série? 7ª, na verdade, porque foi para um trabalho de geografia. Não lembro por que a gente chegou na possibilidade de fazer um site, mas saiu um site ali com front page, tentando fazer o design ali da melhor forma possível, do que era o estilo da época também, que a gente chamava de Web 1.0 ainda naquela época, né? E aí foi indo, caminhando, aí eu tive oportunidades de estar em situações que me fizeram ter que melhorar a minha comunicação para que eu pudesse alcançar meus objetivos, a exemplo de uma candidatura ao Grêmio Estudantil, que a gente estruturou a chapa ali na 8ª série e essa chapa foi a vencedora. De 800 votos, a gente teve 720 votos. É mesmo? A chapa Machado de Assis, eu lembro até hoje da logomarca que a gente criou, que a gente fez, e que foi uma experiência muito bacana porque eu não gostava de falar em público. E eu me senti extremamente preocupado e ansioso com essa necessidade. E aí eu me vi na necessidade de falar com todas as salas de aula do matutino e do vespertino, que eram os períodos que a gente tinha turmas,
sobre o porquê que eu achava que eu podia representá-los. E isso ali foi um desenvolvimento gigantesco. Então, acho que para compartilhar, né, todas essas experiências são muito válidas. A gente aprende muitas coisas que eu faço ainda hoje, eu aprendi em situações que eu me coloquei desde a escola. E aí já no situação de desafio. Em situações de desafio, justamente porque eu entendia que eu podia fazer mais. Então, eu tinha ali os mesmos horários que outras pessoas durante o período escolar, mas ao mesmo tempo eu me propunha a otimizar esse tempo. Então, nessa época da oitava série, depois do Grêmio veio já a União Municipal dos Estudantes, eu já estava em sessões ordinárias da Câmara Municipal, em atividades assim que propiciavam entender que o mundo é um pouquinho maior e que a gente, enquanto adolescente e futuros adultos, a gente precisa entender de toda essa dinâmica para a gente poder buscar possibilidades melhores. E aí no ensino médio, fortaleci principalmente a questão da pesquisa, porque aí eu tive a oportunidade da Feira de Ciências da escola, eles incentivavam no colégio a construção de um projeto de pesquisa, na estrutura que a gente faz na faculdade. Objetivos, metodologia e escrever um artigo resultante dessa pesquisa. Sofremos, foi desafiador, mas hoje eu olho para trás e penso, ali foi a minha iniciação científica, no terceiro ano do ensino médio. Foi muito necessário, porque eu vi que a gente pode escolher uma graduação, mas isso não quer dizer que eu vou ser só aquilo que eu escolhi na graduação. E aí continuei. Tomei ali, no terceiro ano, tive a oportunidade, porque eu já tinha ali o incentivo, principalmente da minha mãe, que ela falava muito, olha, a gente precisa trabalhar, trabalho é muito importante. Com o que você vai trabalhar? O que você vai fazer? E eu colocava para ela sempre que eu queria trabalhar, mas não era somente pelo dinheiro, porque naquele momento eu podia estudar, a gente tinha condições de eu poder estudar e não precisar trabalhar pelo dinheiro. Então eu coloquei para ela, eu vou buscar oportunidades que vão me ajudar com o meu caminho. E nessa busca surgiu a oportunidade de eu escrever artigos para a revista da cidade. E qual era essa cidade? Jataí, eu sou de Jataí, Goiás. E a gente tinha uma revista ali local e eu procurei a equipe dessa revista e propus para eles que eu queria fazer uma coluna periódica, acho que era mensal ou bimestral essa revista, e que eu queria, fazendo essa coluna, conseguir retorno financeiro com a comercialização daquele espaço, que eu ia escrever e ia vender para que marcas pudessem estar ali junto comigo naquela coluna. E aos 16 anos, catei meu projetinho dessa coluna e saí, eu visitei, se não me engano, cerca de 40 empresas. Qual era o tema mesmo? Era uma coluna juvenil, juventude, vestibular, música, trazia esse universo jovem. Se não me engano, era Mundo Jovem o nome da coluna. E eu visitei 40 empresas e todas elas disseram não. Vixe. Nenhuma delas apoiou a coluna. E eu retornei para a equipe ali da revista e sinalizei, olha, visitei essas empresas. Aí eles falaram, não, a gente soube, porque eles entraram em contato com a gente para saber quem que era aquele menino que estava ali na frente deles pedindo dinheiro, porque era algo, né, estranho para o momento ali da cidade. E ele falou, olha, pelo seu esforço, esse primeiro mês a coluna é sua, você não vai precisar pagar nada pelo espaço, o espaço é seu. E aí depois os outros meses a gente avalia. E aí dali pra frente eu acabei integrando a equipe da revista, mesmo ali no ensino médio. E foi importante porque eu vi que a comunicação, ela realmente era o meu lugar. Então foi quando eu tomei a decisão, terminando o ensino médio, de que eu ia buscar uma graduação em comunicação. E aí isso veio com a possibilidade de estudar em Rio Verde, que havia ali uma faculdade com a graduação em comunicação. E ao mesmo tempo eu percebi que a comunicação, ela traz uma visão, é uma graduação bacharel, então ela tem uma visão científica, teórica, e eu queria também, e prática, mas eu queria muito a visão de gestão. Então por isso que eu tenho a graduação em comunicação e a de gestão em marketing. Porque eu comecei a graduação em comunicação, ela presencial, e ao mesmo tempo eu busquei o que lá nos primórdios ainda era um ambiente de desconfiança, o EAD. E eu fiz a gestão em marketing EAD, que foi uma graduação incrível, material, todas as disciplinas tinham apostilas que eu guardo até hoje, que são essenciais para poder buscar conhecimento, e me trouxe ali toda a visão de gestão que eu precisava. Exemplo, disciplinas de segurança do trabalho,
quem que faz disciplina de segurança do trabalho, sabe? Nas graduações habituais que a gente acaba escolhendo. Então, esses cursos tecnólogos, eles são muito importantes. E aí estava lá no primeiro semestre nessa faculdade de comunicação, mudei para uma outra cidade e eu precisava pagar a faculdade. Era uma faculdade particular e desde aquela época já eram valores um pouco acima do que, por exemplo, a gente pode simplesmente pagar no dia a dia, e eu tinha que buscar soluções para isso. E eu fui tentando, logo na entrada da faculdade, propus para a faculdade se eles não queriam fazer um jornal, uma revista, que eu poderia ser parte dessa equipe, aí acabou não dando certo, mas 2 meses depois veio que era o ponto central que mudaria toda a minha jornada, que foi a abertura de uma vaga de estágio em um hospital. E não acreditei que seria possível. Eu tinha 2, 3 meses de faculdade e o estágio era aberto para todos os períodos. Então acreditei que 7º, 8º período talvez seriam contemplados, né? Mas eu fui, fiz meu currículo. Engraçado que à época, mesmo com 0 experiência praticamente, só com essas experiências anteriores, eu fiz um currículo de 8 páginas, porque eu contei essa história. Porque às vezes aquela linhazinha que a gente tem no currículo dizendo, olha, trabalhou como editor de uma revista. Aquilo não diz nada. Você contou a história de que... Eu contei cada parte do Grêmio, das minhas atividades com o Rotary Club, de cada uma dessas partes, do voluntariado que eu já tinha feito, de tudo. Eu contei tudo nesse currículo. E aí fui para a entrevista. À época, jovem, na faculdade de comunicação, um monte de piercing, cabelo gigante com 2, 3 cores. Esse era eu na adolescência. E eu fui muito sem acreditar que ia dar certo essa entrevista. Era uma instituição religiosa, o hospital, e eu pensei, acho que eu não vou ser muito o perfil dessa instituição, não. E aí fiz a entrevista, e aí depois eu recebi o resultado de que eu tinha passado. E aí tinham pessoas de vários outros períodos também tentando, mas eles não tinham experiência, ou como comprovar a experiência. E eu acabei entrando. E ali foi o divisor de águas da minha jornada, porque eu percebi que profissionais de comunicação são essenciais em unidade de saúde, porque ao entrar ali, eu não sabia o que fazer. Para onde que eu vou? Quais são as necessidades dessa instituição? Então a gente trabalhava com coisas pontuais conforme as demandas, mas eu comecei a perceber que não tinha, primeiro, uma literatura específica sobre comunicação para a unidade de saúde, e segundo, que não existiam orientações direcionadas. A gente tinha comunicação empresarial, comunicação organizacional, que versa sobre todos os tipos de empresa. Mas e a empresa da saúde? É uma particularidade, né? São várias empresas num negócio só. Exato. É uma diversidade de assuntos, de problemas, né? Perfeito. E aí eu fiz esse estágio de 2009 a início de 2010. E aí, no momento ali de dúvida, né, como que seria a continuidade disso, eu acabei sendo contratado, efetivado na instituição, já como analista. Foi minha primeira posição ali na organização, e 1 ano e meio, 2 anos depois, estava como gerente de marketing e negócios sociais. Porque era uma instituição filantrópica, então a gente tinha a oportunidade de galgar ali projetos, exemplo do Hospital de Amor, né, o Hospital de Câncer de Barretos, que desenvolve práticas essenciais para conseguir... Você conhece a história dele, o livro dele? Conheço. Nossa, é uma maravilha, é incrível. Eu já estive com o Dr. Henrique Prata e, assim, é maravilhoso entender como toda a família, como toda a equipe ali de profissionais tem estruturado as práticas. E ali foi essa oportunidade também. E aí, no meio tempo, eu fui aprender um outro tipo de saúde, que é o que virou minha paixão, que foi um outro processo seletivo que abriu enquanto eu ainda estava nessa outra unidade, que era para um hospital público, no interior também, um hospital estadual. Ali eu tive a oportunidade de aprender SUS. A gente, enquanto filantrópicos, atendia SUS, mas quando você não é 100% SUS, tem várias dinâmicas e nuances que a gente não tem do dia a dia, né? E aí eu tive a oportunidade de aprender sobre o SUS, enquanto assessor de comunicação dessa outra unidade, ainda sem concluir a graduação, porque havia essa possibilidade para aquela vaga. E aprendi uma coisa que é o que também mudou minha jornada, que foi a segunda virada de chave, que foi a qualidade. Ali eu comecei a aprender práticas, porque a instituição já queria, lá em 2011, 2012, buscar acreditação ONA. Então eu já estava implantando processos de qualidade, segurança do paciente, hospital público. E logo na sequência... No estado de Goiás, em Santa Helena. E aí logo na sequência
estava ali já estruturando também o programa, né, de segurança do paciente por meio das resoluções e tudo mais. E aí, nesse tempo, eu fiquei, então, quando eu entrei nessa outra unidade, por 3 anos e meio, mais ou menos, nesses 2 hospitais. Então, eu trabalhava, saía de uma cidade, ia para outra, trabalhava até 1 da tarde, depois voltava para outra cidade, trabalhava até 7, 8, ia para a faculdade para fazer as disciplinas e ainda final de semana já tinha consultorias e outras atividades que foi possível obter ali de experiência. E eu acho que o que ficou muito marcante ali para mim foi que as oportunidades, sim, a gente que cria, mas a gente precisa muito que alguém confie nessas pessoas que querem essa oportunidade, que vão fazer por onde. Então eu tive muitas pessoas em toda essa jornada inicial ali na saúde que confiaram e que se propuseram a me ensinar. Né? É porque vê que pode confiar, né? Sim. Isso aí... Mas ainda assim, mesmo que possa confiar, tem gente que escolhe não confiar. Ou escolhe não abrir os caminhos, infelizmente. Então eu tive muitas pessoas em todo esse caminho que abriram esses caminhos. E no meio dessa graduação eu percebi também que é uma coisa que estava adormecida dentro de mim, que era sobre dar aula. Eu não tinha no consciente, estava no subconsciente, o quanto eu gostaria de ser professor. Eu já tinha tido experiências, inclusive como professor de catequese e outras assim ao decorrer ali da adolescência, mas eu não tinha pensado, eu quero ser professor. Não era algo que eu tinha planejado. E eu vi os meus professores na graduação que eles tinham ali uma atividade principal durante o dia e davam aula à noite, né? Contribuíam com aquilo que eles aprendiam na prática com quem estava também buscando formação. E aí abriu esse outro universo para mim, que era a vontade de ser professor. E de ser professor para a universidade também, mas atuar de forma dos treinamentos, educação continuada, educação permanente dentro das instituições. E aí foi quando eu, terminando a graduação, eu iniciei a especialização primeiro, que foi de gestão de projetos, e depois eu me organizei para poder fazer o mestrado em comunicação, saí do interior, vim para Goiânia, fiz o mestrado na UFG, onde também tive orientadora maravilhosa, tive professores incríveis, uma coordenação maravilhosa que deu todo o suporte para que eu pudesse me entender, me formar e me estruturar enquanto professor. E dar continuidade também na formação de pesquisador, com doutorado e depois a própria base aí de continuidade dessa formação com pós-doutorado. Então, isso é um mais ou menos aí para a gente pensar no todo, mas eu acho que o ponto central foi esse estágio inicial. Então, abriu, né? A gente precisa incentivar os estágios. Eu também tenho uma história muito bacana do lado de cá, né, enquanto gestor, de abrir porta pro estagiário, sabe? Eu sempre incentivei muito. E tem hoje profissionais no mercado que a volta meio manda acha a gente, né? Nessas internet da vida aí, e é muito bacana ser reconhecido, né, com esse papel. Agora, me volta um pouquinho nessa sua trajetória. Nós vamos voltar em alguns momentos aí, mas uma área que me atrai muito, que eu fiz a formação em qualidade na UFG em 1998, lá no Rio de Janeiro. Que legal. E a gente falava de história mais na área industrial, né, aquela coisa toda. E eu também, muito tempo depois, eu despertei a qualidade na área da saúde quando eu fui, enquanto diretor, a gente fez a certificação ONA, nível 1, mas eu nunca, sempre, o meu discurso foi, não me interessa a certificação, a gente tem que trabalhar a jornada, a gente tem que vivenciar a qualidade, porque a certificação vai ser consequência. Mas e aí, você estava nesse hospital, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu não sei se você sabe por que começou essa história de certificar os hospitais públicos, conhece? Conta, não. Isso é muito bacana que as pessoas importante. conheçam. Foi o professor Nion Albernaz. Professor Nion Albernaz, ele era o presidente das organizações sociais. Um grupo que fazia o acompanhamento, né? Ele atendia diretamente ao governador. Você participou desse novo manual? Sim, participei da revisão. Da revisão. Então, eu queria que você falasse um pouco de como você entrou lá naquele hospital, que começou a certificação,
E como é que foi essa sua trajetória na área da qualidade? Ótimo, é interessante porque eu tive a experiência lá nessa primeira instituição que eu comentei como um setor implantando o seu próprio processo. Então, o meu setor de comunicação, eu implantava os processos de qualidade. Então, essa era a minha experiência inicial. Eu, enquanto caminhando para os processos, apoiado pelo escritório de qualidade. E aí, depois, nos movimentos, né, que a vida vai possibilitando, aqui em Goiânia, eu entrei para uma outra unidade de saúde. E ali houve a oportunidade de eu ser supervisor, tanto da comunicação quanto da qualidade. Justamente pelos aprendizados, as experiências anteriores e essa disposição para a padronização e estruturação dos processos. Então foi ali, nessa unidade, uma unidade com mais de 500 leitos, que foi a oportunidade de poder colocar tudo isso que a gente visualiza como possibilidade e oportunidade de qualidade em prática, estruturando a base, assim, desde da gestão documental, gestão por processo, gestão de riscos, gestão por resultados com indicadores, com métricas, estruturação de protocolos e toda a visão focada em melhoria contínua e segurança do paciente. Então foi ali que eu olhei para isso tudo e pensei, eu fui descobrindo, né? Eu descobri que eu poderia ser um profissional da comunicação na saúde, depois eu descobri que eu poderia ser professor, que eu poderia ser pesquisador, e eu descobri que eu poderia ser gestor de qualidade. E isso, acredito que, e aí o meu ascendente em virgem, ele puxa muito para esse lado do padrão, Virginiano. o ascendente, puxa muito ali para a necessidade da organização, da padronização, foi um lugar que eu me encontrei. A qualidade, eu não vejo mais comunicação sem qualidade e qualidade sem comunicação. Para mim, são tópicos indissociáveis. Então, Eu não tenho dúvida. e foi essencial poder fazer essa conexão. Então, como eu aprendi a área da qualidade e segurança do paciente, eu trouxe essa visão que eu vinha construindo. Posso te interromper Por para favor. abrir mais um parênteses? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A questão da qualidade e a comunicação. Sim. Até porque, até para esclarecer um pouco mais, que eu ainda vejo muita confusão, sabe, do entendimento do que é fazer a comunicação, como que a comunicação é tão importante na qualidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. Isso é até importante, trouxe para você. Mas não esquece aqui. da continuidade. Vou continuar. Dr. Renato trouxe para você, esse foi o livro que eu tentei trazer um compilado de práticas, de teorias e de visão, que eu comecei a escrever esse livro enquanto eu estava no mestrado, fazendo um período na UFRJ, que a gente teve um projeto em que eu estava ali estudando no Rio de Janeiro. E aí, caminhando ali pela orla de Botafogo, terra, né? fui na sua terra, caminhando na orla de Botafogo, eu fui inspirado de que, de alguma forma, eu precisava registrar tudo isso que eu estava aprendendo e juntando os pontos. Eu fui juntando os pontos. A saúde está aqui e a comunicação está aqui. Eu fui conectando esses pontos para que a gente pudesse pensar sobre uma gestão da comunicação hospitalar, que é a minha experiência principal, mas isso se aplica a qualquer unidade de saúde. E aí, então, nesse livro aqui, eu vim explicando o que seria essa gestão da comunicação, justamente porque, às vezes, pode parecer, a gente tem dois lados dessa história. Algumas pessoas veem a comunicação na saúde só como o relacionamento, a forma como eu atendo o paciente, por exemplo, e outros que só vê as redes sociais ou vê o site do hospital. É tudo isso e muito mais. Porque aí é o que eu organizei como 3 tipos de comunicação. A comunicação estratégica, a comunicação organizacional e a comunicação institucional. A estratégica é a gente conseguir pensar sobre como construir essa identidade dessa unidade de saúde. E não só a identidade visual, marca e slogan, mas também a identidade organizacional. É pensar qual é a minha missão, visão, valores, propósito, conectado ao planejamento estratégico, mas a comunicação como um fornecedor importante para conseguir dar a roupagem adequada do que é essa unidade, o que a gente quer ser, onde que a gente quer chegar de fato e como que nós vamos transformar e implantar a cultura organizacional para que isso aconteça. Então, a comunicação estratégica, pensando em todo esse nível, estruturando política de comunicação e etc., e a comunicação organizacional, que seria o segundo nível, que é o de a gente colocar essa comunicação estratégica na prática, para que todo mundo fale a mesma linguagem, padronizar processos, meios e canais de comunicação interna, a forma como as pessoas vão se relacionar, como elas se comunicam no dia a dia dentro da unidade, público e interno. E aí a comunicação institucional, que seria pegar essa identidade que eu construí na estratégica,
que eu compartilhei via organizacional para na institucional levar para o meu público externo, para a sociedade, para os pacientes, para todos os públicos que tenham ali interesse nessa unidade de saúde, que é a hora de construir a imagem. Então, tudo que a gente está falando do ponto de vista do relacionamento, estruturação, é sobre identidade e imagem. Identidade é o que eu sou, imagem é como alguém me vê ou como eu sou visto pela sociedade. Isso se aplica à unidade de saúde, que é um corpo vivo, organizacional, um organismo vivo que a gente precisa tratar e cuidar dessa marca e as próprias pessoas que estão ali envolvidas. Então, aí dentro, permeando essas 3 sessões de comunicação, eu desenvolvi a discussão dos fluxos comunicacionais, que seria o fluxo assistencial, que é onde a gente tem lá na meta 2, pensar na comunicação efetiva. Então, todo o relacionamento profissionais entre profissionais e profissional com o paciente para entrega de valor, para fazer com que um atendimento tenha uma experiência encantadora, para que a gente consiga também ser seguro, não adianta só encantar, tem que ser seguro também. E o fluxo administrativo, que conecta muito com a forma como a gente padroniza os nossos e-mails, mensagens, como a gente aborda uns aos outros dentro dessa unidade de saúde no dia a dia. E o fluxo de divulgação institucional, que aí é a forma como a gente constrói uma notícia, um comunicado e fazer com que tudo isso converse. O mais interessante é que a gente faz tudo isso como se fossem desconectados. E esse é o grande risco. As pessoas têm grandes falhas e as instituições têm grandes falhas na comunicação porque está tudo desconectado. Porque não planeja a comunicação e acredita que, como eu sei falar português, eu sei me comunicar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que eu saiba o idioma, talvez eu não saiba me comunicar. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como é que você vê, assim, de modo geral, né, o mercado de saúde, de ter pessoas preparadas para estar tendo essa visão, estar conduzindo da forma como você está falando? Você vê, e é uma realidade, o mercado conduz dessa forma, ou ainda tem uma distância muito grande do que precisa ser tratado, da forma que precisa ser tratada a comunicação? Eu acredito que quem está nos assistindo vai poder fazer essa reflexão junto conosco, que é de imaginar. De todas as unidades que nós passamos, né, quantas tinham um setor de comunicação de fato estruturado? E desses que tinham um setor de comunicação, quantos tinham um setor de comunicação com processos de qualidade, com política de comunicação, com indicadores, com métricas associadas a planejamento estratégico? Aí a gente vai reduzindo o número. É até uma estatística que futuramente eu quero fazer essa pesquisa assim, para a gente ter isso em números para entender. Então, para trabalhar, mas para melhorar, né? Exatamente, porque o que é o foco? Entender esse diagnóstico, esse cenário. Então, quem tiver interesse de apoiar, de auxiliar, é um tema que a gente quer trabalhar isso para o futuro, para que a gente possa voltar algumas casas, igual no jogo de tabuleiro, né? Voltar umas 3, 4 casas e ir lá na formação. Então, por que a gente não discute comunicação da forma como deveria nas graduações na saúde? E as outras graduações que precisam apoiar, né? Que não são diretamente da saúde, mas que estão conectadas, administração, contabilidade, economia, tem várias outras graduações que também apoiam. Por que não falar sobre isso? E por que na graduação em comunicação não se discute tanto a possibilidade e o viés da saúde? Talvez ali relações públicas, que é um curso que tenha um tópico mais voltado a pensar saúde, mas as demais muito pouco, e a gente precisa repensar. Então, eu acredito que entender esse cenário vai ser importante, mas que hoje, pela minha visão, pelo que eu tenho acompanhado e o que eu tenho visitado, não só das unidades aqui no Brasil, é de que ainda, quando há comunicação, é uma comunicação focada em redes sociais, uma comunicação focada em entregar meios e canais. Desconectado, né? Desconecta da assistência, desconecta dos fluxos de qualidade administrativos, e a gente precisa entender tudo isso. Não que um setor vai dar conta disso, isso é importante, tá? Um setor de comunicação não vai resolver, não resolve, não tem profissional com toda a bagagem necessária para fazer isso dar certo. Eu, por exemplo, as minhas experiências como comunicólogo dentro de unidade de saúde, sempre eu atuei junto com assistência.
Tem práticas que eu vou auxiliar a assistência com as ferramentas comunicacionais e a assistência vai me auxiliar com a visão assistencial necessária, técnica, para fazer aquilo dar certo. Então, muitos protocolos, eles não vão sair do profissional graduado em comunicação. Ele vai auxiliar na construção e na orientação de como fazer isso. Mas a ideia e como funciona o dia a dia, um bom instrumento de passagem de plantão, não vai sair do profissional de comunicação. Ele vai sair dos profissionais assistenciais que vão fazer a passagem de plantão. É isso que a gente precisa empoderar todos os profissionais de saúde. É que comunicação, mesmo a gente tendo profissionais dedicados e que pensam e estudam sobre isso, é para todo mundo. Nós temos que pensar a comunicação como um todo. Ela não é simplesmente para eu, como eu disse, né, pensar as redes sociais ou pensar o site do hospital. É sobre como a gente se relaciona, como a gente divulga e media todos os temas que a gente precisa e uma coisa muito importante para nós na qualidade, que é como engajar e comprometer as pessoas com os temas que são importantes. A exemplo da segurança. E é muito... É complexo, vamos dizer assim, você lidar e fazer isso acontecer, porque são culturas diferentes. Você tem o nível... É muito desnivelado. Né? Para você... existem algumas, na pirâmide, algumas necessidades que ainda estão muito, não na base, mas estão muito lá embaixo ainda, na pirâmide de Maslow, por exemplo. Mas você vê que é essa dificuldade, né? Existe a questão da formação acadêmica, a formação cultural, que isso faz com que as pessoas cheguem a um ponto. Como é que você vem tratando isso e enfrentando essa dificuldade? Essa é uma pergunta que eu quero deixar. Uma segunda pergunta... o que você tem hoje, através de uma pós-graduação ou evento esporádico, enfim, de transmitir esse conhecimento para a comunidade. Quer dizer, se alguém hoje quiser fazer uma especialização, conhecer um pouco mais sobre isso, além de ler esse seu livro, ler esse livro aqui, que acho que é o primeiro passo, né? O que mais que as pessoas podem fazer para poder se desenvolver nessa área? Perfeito. O básico, né? Sim. A primeira questão referente à multiplicidade das pessoas que a gente tem na área da saúde, qualquer uma, mas na saúde parece que ainda fica mais acentuada essa diversidade, né? Tanto de formações como de propósitos e as necessidades, como você bem pontuou. É por isso que um dos capítulos que eu trago nesse livro e venho desenvolvendo em várias abordagens é que a gente precisa gerenciar nossos públicos e entender as suas necessidades de forma particular. Ou seja, tem um xará que é o José Antônio Martinuso, que ele tem um livro que ele coloca que que a gente consegue estruturar a nossa mensagem quando a gente entende quem é o nosso público. Quando a gente entende com quem que a gente está falando. Então, parafraseando ali, os fins justificam os meios, né? Os nossos públicos, eles vão justificar quais são os meios. Com quem que eu quero falar? E aí eu vou decidir como eu vou falar. E é isso que é essencial. Eu preciso mapear quem são os meus públicos. Qualquer marca, qualquer instituição. Mas na saúde isso é muito acentuado. Qual é o perfil epidemiológico do meu paciente hoje? E isso ajuda nas decisões clínicas e de protocolos, mas também tem que auxiliar na forma de se comunicar. Eu preciso fazer uma leitura e uma análise do meu perfil epidemiológico. Quem são as pessoas que eu atendo hoje? Quais são as doenças, os tipos de acidente? Qual é o perfil sociocultural dessas pessoas, para que eu possa entender, porque às vezes eu estou implantando numa unidade tudo via QR Code, tudo digital, e as pessoas não conseguem usar na minha unidade. Adianta eu querer digitalizar tudo? Já é um bom passo, mas eu preciso fazer isso de uma forma que eu vou conseguir ter aderência. Porque se eu quero, por exemplo, uma confirmação de um exame, etc., e eu faço isso mandando um link via WhatsApp, será que a pessoa vai confiar nesse link? Então, é esse tipo de tomada de decisão de todos os momentos que eu preciso entender com quem que eu estou falando. E aí a busca desse conhecimento, além, como sugestão, a leitura desse livro e de outros capítulos que eu fui contribuindo, tanto de livros com a ONA como com a Federação Brasileira de Hospitais, tem um programa hoje específico de pós-graduação
da Fiocruz focado nessa intersecção de comunicação e saúde. Então a gente tem autores muito importantes. Mas você faz parte desse corpo? Eu estou hoje como parte do Núcleo de Estudos de Comunicação, História e Saúde, que é vinculado ao UFRJ e à Fiocruz, que é coordenado pelo professor Igor Sacramento, que foi o meu supervisor, orientador no pós-doc. Então, existe esse grupo e mais outros tantos profissionais e pesquisadores que estão olhando e publicando e analisando sobre isso. A gente tem na comunicação grupos de trabalho de comunicação e saúde, a gente tem caminhos, né, sendo desenvolvidos, por exemplo, via Sobrasp também, com relação à comunicação. E o mais importante, eu acredito que com toda essa bagagem que a gente tem, tanto de publicações hoje já disponíveis, tanto gratuitas como os livros que podem ser adquiridos de forma acessível, os materiais que vão ficando disponíveis. Então, exemplo do que a gente discutiu ali brilhantemente durante o simpósio e que está disponível para todo mundo poder assistir também, né? Então, a gente tem muito conteúdo, porque eu tenho feito, e é um dos meus propósitos, eu tenho colocado como propósito meu, pessoal, aprender, evoluir e compartilhar. Então, todas as decisões que eu estou tomando daqui para frente, elas se baseiam. Eu vou aprender, isso vai me fazer evoluir e eu vou conseguir compartilhar algo nesse sentido, porque eu tenho uma urgência e acho que é isso que me fez fazer tantas coisas simultâneas e buscar tantas coisas ao mesmo tempo e que mesmo tendo hoje 31 anos, eu estou com algumas atividades que talvez, se eu tivesse feito cada uma delas, eu conseguiria concluí-las ou chegar nelas com 40, 50 anos. Mas eu fiz elas simultaneamente. Como é que você consegue, com 31 anos, ter acumulado toda essa sua trajetória? E eu vejo você, estou aqui, estou no ensino agir, estou no hospital, estou na Espanha, como é que você... E tem pessoas que dizem, não faço porque não tenho tempo, eu não estudo porque não tenho tempo. Né? Esse é um grande desafio. Eu acredito que quando a gente... E aí vamos voltar na questão das necessidades básicas, né? Quando a gente consegue, por exemplo, galgar alguns lugares que nos permitem continuar a nossa trajetória, a gente tem uma segurança psicológica para fazer isso melhor. Então, quando a gente consegue, por exemplo, pelo menos um trabalho principal, que é a minha forma de subsistência. E aquilo vai me permitir, tendo também todos os acordos e isso ficando muito claro, as possibilidades de continuar os estudos. Então, por exemplo, eu trabalhando aqui em Goiânia, eu fiz o doutorado em Belo Horizonte. E eu ia toda semana. Pegava o ônibus aqui 7 horas da noite, chegava no outro dia lá cedo, 7, 8 horas da manhã, assistia aula o dia todo, pegava o ônibus lá 19 horas, voltava e ia direto para o hospital, tomando banho na rodoviária. Nossa. Isso, então, são esses detalhezinhos que hoje eu olho para trás e eu penso, eu agradeço ao Tony do passado que fez esses esforços. Várias vezes eu pegava esse ônibus com vontade de chorar, assim, do tipo, por que eu tô fazendo tudo isso? Pra quê? E me questionando, assim. Hoje eu olho para trás e penso, hoje eu vejo por que eu tava fazendo. É a gente conseguir responder o chamado interno que a gente tem e mesmo nas situações mais adversas possíveis, a gente se manter fiel ao que a gente quer para nós. Eu acho que isso é muito importante, porque a própria pós-graduação, ela é desafiadora. Ela nos leva a situações que são desafiadoras para a gente se transformar e conseguir entregar. Uhum. E eu acho que é esses cenários assim que a gente tem que conseguir olhar para eles e se permitir aprender ao máximo. Eu tenho trabalhado essa visão de aprendizado contínuo. Se eu não posso aprender com aquilo, significa que eu não deveria estar fazendo. Uhum. Essa é a minha premissa básica. Então, tudo isso que eu estou fazendo hoje, né, eu tento também contribuir para o todo. Então, se eu vou estruturar um projeto com uma determinada instituição, eu tento que isso contribua com toda essa rede, porque a verdade é que o propósito de todo mundo é o mesmo. E se eu puder ser essa pessoa que vai conectar esses propósitos, que vai conseguir levar essa informação e isso tocar de alguma forma alguém, isso é brilhante. Eu estava me questionando muito sobre a questão das redes sociais, porque eu tenho tentado, isso eu acho que é a ansiedade de todos nós hoje em dia, né? Produzir e compartilhar ali o máximo que eu conseguir. Mas nem sempre é possível. E eu estava me questionando um pouco sobre, mas o quanto eu tenho que produzir e fazer mesmo esses conteúdos. E aí no jantar essa semana com
com um grupo, com alguns amigos, um mencionou, falou, nossa, toda vez que eu vou fazer, que eu preciso me comunicar, eu lembro do Cirino falando que a gente tem que respirar para comunicar. Aí outra pessoa falou, nossa, eu também. Toda vez agora eu paro, respiro. Então 2, 3 pessoas ali falaram, eu pensei, que é o que a gente até estava conversando antes, né, doutor Renato? Quanto, se for uma pessoa, se a gente transformar uma vida, se a gente conseguir tocar um ser humano, já valeu tudo. Valeu o esforço. E ainda mais com o que a gente faz, com que você realiza por meio de todo o seu trabalho, a exemplo do simpósio, que ali transformou diversas pessoas, que a gente possa ter essa visão, sabe? De que eu estou fazendo para transformar. E aí, conectando com a nossa questão lá de como eu caí na qualidade, então fui desenvolvendo a prática profissional, estudei, caminhei para poder estudar, porque qualidade é uma série de áreas e módulos. Loucura, né? Que a gente precisa entender de coisas que a gente não foi ensinado na graduação. E poucas graduações ensinou 70%, 60% daquilo. Então, um administrador, ele não está totalmente pronto, por exemplo, para falar de qualidade, de tudo que a qualidade traz, principalmente na saúde, porque aí já tem a pegada assistencial. Então, qualidade na saúde, segurança do paciente é um assunto importantíssimo que necessita de estudo. Fui realizando essas práticas, esses estudos e fui contribuindo com a construção da visão da qualidade para, principalmente, os hospitais. E aí foi quando, por meio de aulas, que eu me tornei dos cursos de comunicação professor na ONA, que também tive a possibilidade de participar da revisão do manual para organizações prestadoras de serviço de saúde para essa versão 2022, onde a gente, de forma inovadora, como a ONA sempre foi, no mundo, a gente trouxe um capítulo específico, uma seção específica no manual para discutir comunicação. Que estava... Ele era compartilhado e diluído em várias sessões. E a gente conseguiu congregar, porque a gente olhou e falou assim, esse é um tema muito importante. Então eu fiquei até sem jeito, né, porque é um assunto que me é muito caro, mas que de propor, mas que quando a gente olhou para aquilo tudo, falou, realmente tem requisitos suficientes para ser uma sessão e é um assunto que a gente tem que fortalecer porque é uma das metas também nacionais e internacionais. E aí disso veio uma outra contribuição de forma mais específica, que é o livro Estratégias para Acreditação dos Serviços de Saúde, que é justamente, por mais que tenha um nome de acreditação, ele é sobre qualidade. Ele é sobre implantar uma gestão da qualidade e, por meio disso, buscar a possibilidade de uma acreditação, uma certificação. E tive a honra de fazer esse trabalho com a Andrea Prestes e a Giovanni Lolato, amigas. A Andrea Prestes está em Portugal. Exato. Né? E a Giovanni professora e gerente da ONU. Um beijo para vocês, viu? Sim, e agradeço muito esse compartilhamento do dia a dia, né? Que a gente tem a possibilidade de aprender juntos. Então, ao escrever as experiências juntos, a gente conseguiu congregar aqui um roteiro que também pode ser muito... que é simples para entender, porque essa é a base. Tudo que eu vou escrever ou que eu tento falar em uma palestra, um evento, um treinamento, eu tento simplificar, porque as pessoas tendem a querer tornar os seus temas, seus assuntos algo muito difícil, complexo, até para a reserva de mercado. E eu não tenho esse interesse. Eu tenho interesse que todos falem de comunicação, que comunicação seja um assunto para todo mundo, que qualidade seja pautado por todos. Eu concordo com você que tem que ser aberto, esse compartilhamento tem que existir. Mas eu estava até ontem eu fui num evento lá na EG e eu vi uma imagem, acho que o Roberto trouxe a imagem, que é um novelo, tipo um novelo, são de linhas entrelaçadas. E esse é vamos falar, saúde e mais especificamente um hospital. Sim. O nível de complexidade. Na hora que o paciente dá o start, eu quero ver ali, o que ele tem de movimento, de fluxo, de processos. E a saúde, a vida, se um desses processos tiver uma falha, você compromete a saúde. Verdade. Eu lembro uma vez, numa unidade, na contratação de um gerente financeiro e uma pessoa da área de contratos. E era naquela época tinha uma UTI muito complexa, sabe? Com o pessoal, uma situação grave. Eu peguei a parte do processo seletivo, fui passear com eles dentro da UTI. Você sabe que se você atrasar um pagamento, se você cometer um ato falho num contrato, compromete a vida dessas pessoas. E é isso. Todos de uma organização, todas as pessoas estão envolvidas no processo e pode comprometer a saúde do paciente
né? Completamente. Então, é aí que, naquele tripé, pessoas, processos, tecnologia, a questão das pessoas tem que ter um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso, um investimento muito forte nas pessoas, porque são elas que vão conduzir os processos utilizando da tecnologia. Perfeito. Então, quanto mais comprometidas elas estiverem com aquele processo, melhor serão os resultados e você vai impactar de forma efetiva e positiva na eficiência operacional. Sim, e como que essas pessoas se comprometem e como elas conseguem compartilhar as coisas? Comunicação. Então, a base de tudo isso que a gente está falando é comunicacional. E as tecnologias, elas vão ser cada vez mais desenvolvidas e estarem presentes para nós, mas o ser humano, ele vai ser e vai continuar sendo a cola de tudo isso. O uso da tecnologia, ela é só mediador. Então, por mais que existam inteligências artificiais, nos estudos que a gente tem de semiótica e da forma como a gente vai pensar a significação e construção criativa da comunicação, ela é uma faculdade humana. Então, a máquina, ela, por mais que seja chamada inteligência artificial, ela não tem um princípio inteligente porque ela é advinda de um processo de repetição. Ela foi programada por um ser humano. Ainda assim é um ser humano se comunicando. Porque ele foi programado para aquilo. Então, acho que são questões essenciais. E aí... Cabe um novo episódio. Cabe, só para a gente discutir a comunicação e a tecnologia. E aí, no meio disso tudo, doutor, acho que é um dos pontos que a gente tinha conversado também. Esse livro da gestão da comunicação hospitalar, eu tive a oportunidade, quando eu fui selecionado como jovem líder executivo na saúde em 2021 pela Federação Internacional de Hospitais. Isso é uma honra, viu? Foi muito bacana a oportunidade. Pela federação, com apoio da Federação Brasileira de Hospitais, da AGIR, que também me deu todo o suporte e apoio para poder participar do programa. Eu tive a oportunidade de, em Barcelona, lançar a versão em inglês desse meu livro da gestão de comunicação hospitalar, e que foi assim uma grande surpresa. Eu sabia que o mundo precisava de discutir mais especificamente esse assunto, mas eu não tinha noção do quanto quando eu recebi os feedbacks. Marcelino, existem 3 situações que estão sempre no topo, né, das pesquisas, que é na área de treinamento e desenvolvimento. É a questão da comunicação, da liderança. E tem mais uma, que é comunicação, liderança... Talvez a tecnologia? Né, tem mais uma, não lembro agora. Então, a comunicação é um grande problema das organizações. Sim. O líder é um problema nas organizações. Por isso que a gente não deve nunca desistir, nunca fraquejar. Os líderes, diretores, dirigentes, executivos que estão à frente das organizações têm que ter essa sensibilidade, sabe? Não adianta você... ter um planejamento, fazer um planejamento estratégico, fazer uma construção muito boa e não se conectar a ele. Ao longo da sua história, né, no dia a dia, você ir desconectando desse plano e esquecendo a aplicação, o envolvimento e o investimento que tem que ser feito nas pessoas. Sim, e aí foi muito bacana essa possibilidade do livro, porque ali foi abrindo inclusive outras possibilidades para pensar como discutir e compartilhar essa comunicação para a saúde em nível mundial e conectar essas soluções, porque os problemas são muito parecidos. Então esse livro, que teve ali o prefácio do Ronald Leveder, que é o CEO do IHF, que tem um texto ali também de apresentação da Federação Brasileira de Hospitais, uma frase da Viviane Souza, que é a gestora CEO da Viva Comunicação, que tem uma atuação também na saúde, né? Que atua assim na saúde de forma brilhante hoje. Viviane, um beijo, estive com ela ontem. Que bacana. Então, eu acho que é isso, que essas conexões e essas possibilidades, onde um permite conectando com o que a gente iniciou, né? Eu acho que é esse tipo de possibilitar que o outro seja ele mesmo e faça o seu melhor. Essa é a grande solução. Então, aquele estagiário que você puder dar oportunidade, aquele profissional assistente, analista, um gestor que está iniciando com você, a gente precisa dar oportunidades. E é claro, vai caber a cada um aproveitar essa oportunidade e também se desenvolver para fazer a entrega daquilo que está sendo pactuado. Porque essa é a grande questão. Eu tenho trabalhado, até conversando
recente numa webinar sobre como se tornar ou como ser um profissional de alta performance na saúde, a reflexão principal foi que a gente precisa ser nossos próprios líderes, Dr. Renato. Os resultados que o senhor conseguiu na sua trajetória, não teria nenhum líder melhor do que você mesmo para te guiar sobre isso. Eu tenho um projeto que eu fiz em alguns momentos aqui em Goiás, em São Paulo, Rio, Salvador, que ele é Eu Líder. Eu líder na saúde. Não adianta você, sabe, primeiro você tem que, é o autoconhecimento, quem eu sou, onde eu estou e o que eu preciso fazer para desenvolver aqueles pontos que eu identifiquei que precisam ser desenvolvidos. Perfeito. E não esperar terceiros, não entregar a terceiros aquilo que é de sua responsabilidade, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu sei, estou aqui, mas o que eu faço? Não, faça, vá, siga. E não pode parar. Você falou aí que desenvolver, trabalhar naquilo que você possa compartilhar, né? Foi essa frase. Eu não paro. Estou fazendo meu mestrado. Isso é ótimo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas está nos meus planos depois fazer um doutorado, mas que não faça, não parar, é você estar acompanhando, estar antenado do que está acontecendo. Eu sempre trabalhei, eu comecei minha carreira nos meus 20 e poucos anos de trabalho, foi em gestão de RH. Comecei em DP, gestão de pessoal, gestão de recursos humanos, sempre na área industrial, né? E trabalhando com isso, você acaba entrando no processo. E chegou, está cada vez mais forte a tecnologia. Então eu sempre tive braço, pessoas e processos. E aí depois que eu fiz uma especialização, um leadership, CBEX, como é de Portugal, sim, eu falei assim, nossa, tecnologia, cara. E aí eu fui. Então a minha base de mestrado, minha dissertação, que inclusive já foi aprovada, né? É assim que é? Foi qualificado. Ótimo, parabéns. É ligada à questão. Eu fiz a entrevista com o CEO de startup que lida com a questão da tecnologia. Então eu fiz a conexão agora que você tem que ter. Não tem jeito, é o tripé, cara, para você poder ter eficiência operacional. Então a gente não pode parar. Não pode parar. É como andar de bicicleta. Se você parou ali, você tomba, você cai. Sim, e acredito, né, essa autoliderança e aí se permitir aprender com os líderes que a vida nos proporciona, que eles vão vir de líderes formais, na hierarquia mesmo das instituições que a gente está. Isso tem tive a grata oportunidade de ser liderado por André Prestes, pelo Dr. Hélio Ponciano Trevisol, hoje pelo Lucas Paulo da Silva, Dante Garcia, e são todas pessoas que vão acompanhando e que vão estruturando com a gente a nossa jornada e vão nos guiando para a gente conseguir maximizar e potencializar a nossa jornada. Então, ser nosso próprio líder e permitir ser liderado e guiado para que a gente possa contribuir com a nossa própria evolução e com a evolução do outro, porque a liderança ela é mútua, ela é uma troca. O liderado e o líder, eles têm essa troca, né? Um ensinando e aprendendo com o outro. Isso é muito importante. E que tem me inspirado muito também o Dr. Morato, enquanto presidente da Federação Brasileira de Hospitais. Estive com ele também. Muito bacana a forma como ele também está desenvolvendo esse compartilhamento com todo o setor saúde Brasil e nível internacional, porque ele tem uma cadeira no conselho da Federação Internacional de Hospitais, então nós somos representados no mundo por ele, então isso é único, isso é muito bacana. Mas o exemplo que ele deu, o podcast é atemporal, né? Mas foi ontem. O exemplo que ele deu foi muito importante, que você vê, ele falou assim, o que eu faço no meu hospital, até me reportou lá atrás, no meu projeto lá, que a gente estava fazendo certificação. Eu não quero botar um quadro no meu hospital. Eu quero fazer com que as pessoas, eu quero valorizar as pessoas do meu hospital. Eu quero que elas sejam comprometidas, eu fazer todo esse investimento, porque isso vai ser um resultado. E os frutos serão colhidos lá na frente. Então isso precisa ser multiplicado. E é muito bom você ter um líder que tem essa visão, um líder na posição que ele que tem essa visão, para multiplicar isso nas demais unidades, que sim, é difícil. É difícil ter esse entendimento. E o organismo hoje que a gente tem aí mais forte de qualidade no Brasil e que em número no mundo representa
tem uma liderança muito bacana e muito forte ali, tanto na própria Giovanni Lolato, que é gerente da ONA, o Dr. Pericles Cruz, que esteve com a gente no simpósio, o Dr. Fábio Gastal. Então, são líderes, né? O André também, são líderes aí da ONA e de instituições que fortalecem muito os caminhos para que a gente possa hoje poder discutir um conteúdo sobre comunicação e qualidade. Porque foram pessoas que falaram, esse assunto é importante. E isso vai fortalecendo para que as pessoas parem para pensar, bom, se a ONU, a FBH está dizendo que comunicação é importante, vamos conversar sobre isso, mas vamos produzir sobre isso. Então faz toda a diferença. Eu acho que os grandes organismos de saúde no Brasil e no mundo precisam comprar e levantar bandeiras dos assuntos que são essenciais para transformar o setor saúde, porque as pessoas se sentem mais dispostas a confiar e acreditar e ouvir. Porque hoje a gente disputa a audiência com tudo. Tudo é uma disputa de atenção, né, doutor Renato? Então, ao mesmo tempo, tem 200 eventos, ao mesmo tempo tem 300 podcasts para assistir, para ouvir. Então, o que eu vou priorizar para o meu tempo, que eu vou consumir de conteúdo? E eu acho que as organizações ajudam muito nessa priorização. Por isso que eu tenho trabalhado essa conexão com todos, para que a gente possa olhar e falar, comunicação é importante. A comunicação faz diferença. Tony, você está intimado a voltar, porque a gente vai ter muito mais tempo para discutir. Mas antes que a produção me aperte, eu queria fazer duas perguntas. Sim. Né? Que é o início, e não vou dizer final não, mas num momento de maturidade de uma organização, que é o trainee e os 50 mais, o chamado 50 mais, geração prateada, né? Que também foi nós tivemos lá o grupo de médicos que estão em formação e tivemos o Fábio Rocha que veio falar sobre esse grupo dos 50 mais, dos prateados. Tá? Como é que você vê, nas instituições que você atua hoje, como é que você está vendo os programas de trainee e como é que você está vendo a questão dessa geração, que é a geração que tem experiência? Eu sou um prateado, estou com meus 63, com pinta de 50, mas eu sou a geração prateada. Então tem muito que contribuir, como eu, tem várias outras pessoas. É diferente, o perfil hoje do sexagenário é diferente de alguns anos atrás. Antigamente era considerado velhos, né? Então como é que vocês tratam hoje? Lógico, levando em consideração que nas instituições que você atua, elas têm um fator limitante, que é o orçamento. Né? Que não adianta você pode trabalhar a redução de custo para aumentar a margem daquilo que é fixo. Quando você faz um projeto para assumir a humanidade, é aquilo ali, ó, mão de obra, papapá. Como é que vocês trabalham isso e quais são os projetos, se é que pode falar, né? Que tem projetos que a gente guarda assim, as 7 chaves. Como é que vocês estão tratando isso? Eu acho que o mais interessante, né, doutor Renato, é que a nossa mesa aqui agora ela é o reflexo do que a gente pode estruturar. A nossa amizade ela vem sendo construída e trabalhada na base do, primeiro, respeito mútuo e da disponibilidade de saber que o outro tem algo para me ensinar. Tanto quem está iniciando a carreira como quem já está nesse curso, né, da vida. Então, eu acho que esse é o principal. É o lugar onde a gente tem que se colocar, porque eu falei do aprendiz contínuo. Eu preciso entender, em qualquer idade que eu esteja, o grande problema é, se eu estiver iniciando como estagiário, como fui, se eu achasse que eu sabia tudo ou que eu soubesse demais, enquanto estagiário eu não ia aprender o que eu aprendi. E se eu já estiver, né, depois com uns 50, 60 anos atuando, achar que eu também já não tenho mais nada para aprender, ali é o momento em que as coisas se tornam desafiadoras e que os relacionamentos são impossibilitados. Mas você não me respondeu uma pergunta. Você tem hoje programas de trainee? Sim. A gente desenvolve práticas justamente para tanto a alta direção sênior, desenvolvimento específico, PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes e práticas que são focadas em entender como a gente pode atualizar, manter atualizado esses profissionais também, como permitir que em nível Brasil, inclusive, a gente tenha entrada
de novos profissionais que possam aprender, porque hoje, infelizmente, o tempo e o time de aprendizado é muito menor do que a gente já teve antes. Eu tive, talvez, o que poucas pessoas possam ter hoje em dia, que foi a oportunidade de aprender. Eu vivencio, né, o que eu tive como se fosse um grande estágio de 4 anos durante a minha graduação, foi o que eu vivi em hospitais. 4, 5 anos, que foi minha primeira etapa de hospitais, que eu chamaria assim. Foram esses 5 anos que foram ao mesmo tempo da minha graduação. Poucos têm essa possibilidade. Poucos, inclusive, se disponibilizam a fazer esforços para que isso seja possível, porque é uma carga horária extensa. Então, como eu mencionei, teve 2, 3 anos ali que eu estive trabalhando 13 horas, talvez, por dia, em 2 cidades e ainda com as aulas à noite. Então, é o estar disposto. E eu acho que é isso que a gente procura para desenvolvimento de trainees e pessoas que queiram, de fato, circular e aprender o máximo possível, porque eu também tive essa oportunidade, não diretamente com essa perspectiva mais estruturada que o trainee tem, mas porque eu mesmo fui criando esses caminhos. Então, eu fui entrando nas outras áreas e me disponibilizando a aprender, a exemplo da qualidade. E que a alta direção sênior também, que possa entender, que possa se disponibilizar a continuar aprendendo. Porque quem está chegando da faculdade e quem já saiu de lá há 20, 30 anos, ambos têm coisas a ensinar e aprender um com o outro. Essa é a base. Eu acho que é o respeito e aprender uns com os outros. Que bacana. Te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que não lhe fizeram até hoje? Eu acho que... Por quê? Olha, isso é bomba, né? Como é que é? Polêmica. Acho que a pergunta principal que ainda não tive a oportunidade de responder, e talvez eu vou responder junto com vocês aqui, porque não é algo estruturado ainda totalmente, mas o porquê que eu estou na saúde. Por que mesmo sendo de uma área não diretamente da saúde, eu me mantive? Porque a escolha inicial foi porque eu precisava me manter. Eu aceitei o primeiro estágio porque eu queria trabalhar e não importava onde era a instituição. E por acaso foi na saúde. Mas por que eu escolhi continuar? Porque justamente aquilo que eu comentei do meu propósito, aprender, evoluir e compartilhar, eu sinto que o que eu aprendo o tempo todo, que eu estou evoluindo enquanto ser humano o tempo todo, porque a saúde exige de nós um desenvolvimento, um autodesenvolvimento contínuo e essencial, porque a gente tem aí um relacionamento intenso com diversas pessoas o tempo todo, e porque eu consigo compartilhar. Porque o que eu estou aprendendo, eu consigo trabalhá-lo de uma forma a simplificar esse conhecimento para compartilhar com mais pessoas. Então, acho que essa talvez seja a pergunta e a resposta. O porquê. O porquê que eu estou e continuo na saúde, que eu te devolveria essa pergunta, Dr. Renato. Por que eu estou na saúde? Por que você está na saúde? Você me pegou agora. Eu estou na saúde. Foi um acaso, né? Foi um acaso, mas foi um acaso muito bacana. Eu estava numa indústria, eu era gerente de recursos humanos, estava fazendo MBA em gestão da qualidade na Fundação Getúlio Vargas. E naquele momento eu fui convidado. Uma colega de sala ela era diretora era médica e era diretora de uma cooperativa de médicos, e eles compraram um hospital lá em Ipanema, que iam transformar esse hospital de cardiologia num hospital com aquela visão de programas de saúde, de atenção básica, aquilo tudo. E aí eles me chamaram. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer dentro de um hospital? E foi ali. Isso foi em 99. Que bacana. E de lá para cá, dizem que quando você entra para a saúde, não sai mais. É um Eu bichinho acho que que um dos pica. caminhos é isso aí, você não sai. E de lá para cá foi processo de evolução. Mudamos o perfil do hospital, e aí a pessoa que era da cooperativa tinha empresa, me chamou para a empresa, e de lá foi para Salvador, me chamou, foi. E aí, estou aqui. Que bom. E não pretendo me afastar, não. Hoje estou numa posição diferente, né? De compartilhar esse conhecimento, de estar aqui compartilhando com vocês. E é o que você falou, eu vou sair daqui com mais conhecimento do que eu entrei. Eu também. Eu tenho uma visão mais apurada agora da qualidade, da comunicação.
sabe? E isso me faz o quê? Me desperta a estudar um pouco mais, porque na próxima vez que a gente conversar, eu vou conversar com você com um pouco mais de conteúdo. Sim, e esses são presentes para já inspirar as nossas próximas conversas. Temos muitos tópicos aí para a gente desenvolver juntos. Dado sem dedicatória. Aí a gente vai fazer agora. Vamos fazer. Com Muito certeza. obrigado. Obrigado Pessoal, a você. olha aqui. Isso aqui são os passos para você evoluir na área da saúde. A questão da gestão da comunicação hospitalar não é simples. Vamos fazer o setor de comunicação. Não é simples. A comunicação na área hospitalar principalmente é complexa. E aqui estratégias para acreditação dos serviços de saúde. E não é simplesmente fazer a acreditação, é internalizar a questão da qualidade dentro da instituição. É difícil, não é fácil. Mas aqui já está um bom passo, né? Com certeza. Cirino, o microfone é seu para fazer as suas considerações. Está aberto. O microfone é seu, sua mensagem. Fique à vontade. Muito obrigado. Acho que é agradecer a audiência, você que nos acompanhou até aqui. Com certeza que são vários assuntos, tópicos, né? A gente, para uma primeira conversa, acho que a gente colocou vários temas que a gente depois pode aprofundar, mas que cada um deles, em algum ponto, há uma publicação, há algum tipo de outra aula ou vídeo que você pode também acessar. Eu convido você a me seguir nas redes sociais, @j.antoniocirino, e vai ser muito bacana a gente continuar esse diálogo. E agradecer, Dr. Renato. Acho que esse diálogo que foi iniciado com várias outras atividades, continuado agora com o simpósio e com esse podcast, com certeza ele é um caminho que eu quero dar continuidade, porque essa construção onde a gente consegue unir diversos temas e diversos assuntos para a gente poder entregar e compartilhar cada vez mais para os profissionais de saúde. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos aqui hoje com Cirino, uma pessoa que jovem, eu imaginava até ter um pouco mais, 31, fiquei aqui surpreso, muito mais novo que o meu filho mais novo, e foi aqui um momento muito bacana, muito importante, espero que vocês tenham aproveitado bem. E não esqueçam de acompanhar lá no YouTube, @IRGcast, e lá vocês também vão encontrar a gravação de todo o simpósio. Primeiro e segundo dia. No primeiro foram 8 horas de gravação, o segundo foram 10 horas de gravações. E aí, aproveitem. Sugam o máximo que vocês puderem do que está lá disponível para vocês. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado.